Começamos a gravar, é isso mesmo? Parece que sim. Eu espero que sim. A Maísa deu um bom dia no chat e eu só consegui ver agora. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o Betão. E hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é muito complexo em filosofia, que é o existencialismo. Para você entender o existencialismo, você tem que entender um pouquinho de história. Aliás, toda tirada filosófica que a gente for trabalhar, se você pegar o viés histórico dela, o que estava acontecendo, o que estava rolando para aquela virada acontecer, você vai perceber que tem muito mais a ver com a história do que com a filosofia. Bom, o existencialismo ele começa ali na virada do século XIX para o século XX. Ali por volta de 1900, na virada de 1800 para 1900. E por que ele acontece ali? O que está acontecendo? Bom, o mundo ele passou por algumas transformações bem radicais. A crise de 1917, perdão, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, a Revolução Russa de 1917, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo ele estava se tornando um lugar inóspito, com mudanças muito rápidas. La Belle Époque, lá em Paris, né? As mudanças estavam se sucedendo muito rápido. E a ciência que vinha, né? Se você pegar ali a filosofia da ciência que a gente ainda vai estudar, você pegar ali o período da filosofia da ciência, a ciência ela vinha trabalhando uma ideia de uma ciência que vai levar o homem ao futuro, uma ciência que vai melhorar a vida de todos nós, uma ciência que vai... Só que não era isso que estava acontecendo, tá? Eu tinha uma ciência que criou os meios do capitalismo me explorar, eu tenho uma ciência que criou uma bomba atômica, eu tenho uma ciência que criou máquinas de destruição global na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, esse tipo de questionamento aparece nos filósofos da época, aparece num momento de eu questiono o que é o homem, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu futuro, a minha existência. E aí aparecem dois grandes pensadores separados por um bom período de tempo, e a gente vai trabalhar primeiro com o Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um sujeito de bigodão, interessantíssimo cara, ele vai fazer uma crítica pesadíssima à moral judaico-cristã. Então, o Nietzsche, na sua obra principal, é o Crepúsculo dos Ídolos, não tem nada a ver com vampiros que andam à luz do sol, tá? Crepúsculo dos Ídolos, ele é um livro que fala especialmente da nossa sociedade. Mas por que o Crepúsculo dos Ídolos, Filosofia a Golpes de Martelo, ele é um livro assim tão incrível, tão fantástico? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que todo filósofo antes do Nietzsche, quando ele criava uma teoria nova, ele tirava a teoria que estava lá e colocava uma teoria nova. Então, por exemplo, Tales de Mileto, tudo era água. Aí vem Anaximandro, vai dizer que tudo é ar. Aí vem Anaxímenes, tudo é Aperion, que são o filósofo Lego, né? A gente chama o filósofo Lego. Ele diz que tudo é feito de uma matéria indivisível. Aí vem o Demócrito e tudo fala que é tudo feito de átomos. Aí vem o Sócrates, aí o que o Sócrates diz, o Platão desdiz. Aí vem o Aristóteles, o que Aristóteles diz, o outro cara diz. Então, eu sempre tenho alguém que cria uma ideia, e o próximo filósofo vem, derruba aquela ideia e coloca alguma coisa no lugar. Aí vem o Nietzsche. O Nietzsche ele vai quebrar toda a filosofia que veio antes dele. E o que ele vai colocar no lugar? Nada. Nada. É por isso que a teoria dele é chamada de niilismo, né? Filosofia sobre o nada. Mas não é exatamente sobre o nada. Nietzsche ele vai ter algumas sacadas muito incríveis, muito poderosas mesmo. Ele vai escrever no seu Crepúsculo dos Ídolos algumas frases. É um livro de filosofia que até professor de filosofia tem dificuldade de ler, não porque o texto seja complexo, mas pela forma que ele escreveu. Ele escreveu na forma de aforismos. Aforismos, eu tenho certeza que você sabe, se você não sabe, vamos lembrar. Aforismo é aquela maneira que você tem de escrever alguma verdade através de um versinho. Então, ele
fala verdades nuas e cruas que batem na nossa cara com um bom tapa. Então, o Nietzsche ele vai questionar a nossa sociedade. Ele vai questionar o homem que é criado a partir de uma sociedade judaico-cristã, certo? Não apenas uma sociedade judaico-cristã, mas também uma sociedade burguesa. Uai, professor, como assim burguesa? Os burgueses eram os capitalistas da época, tá ligado? Então, hoje você fala mal dos capitalistas. Bom dia, Maísa. Ah, não, já tinha falado. É. Os burgueses eram os capitalistas da época. Você fala mal dos capitalistas hoje? Você fala mal dos liberais hoje? Você falava mal dos burgueses naquela época. E essa sociedade judaico-cristã e burguesa vai criar uma ideia de homem. Bom dia, Mariane. Que não é um homem autêntico. Nietzsche ele vai dizer que essa sociedade vai criar um homem falso, um homem fraco. Ele vai dizer, por exemplo, que essa junção da moral judaico-cristã e da burguesia, ela vai criar, por exemplo, uma inversão entre o bem e o mal. Antigamente, o bem, o bom, era quem era forte. E o mal era quem era fraco. Vai assistir a série Vikings, vai assistir aquelas séries que passam no período medieval. O homem bom é o homem forte, é aquele que faz valer a sua vontade, é aquele que faz valer o seu desejo. Então, eu, estou de volta. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ótimo, que bom. Não, vamos agradecer a SEB, que nos ligou no meio da aula para perguntar se eu estou satisfeito com o trabalho deles. O que é que você acha que eu falei? Fala a verdade. O que é que você acha que eu falei? Não estou satisfeito, não. Vamos lá. Vocês pegaram essa parte do bem e mal aqui? Sim. Sim. Ótimo. Então, o forte antigamente é aquele cara que fazia valer a sua vontade. Vamos lá. Imaginamos no passado distante, lá no período medieval, eu tenho uma disputa com o Rian. E aí eu digo que eu sou certo, o Rian diz que está certo, não, quem está certo sou eu, quem está certo sou eu. Eu digo, beleza, eu pego minha espada e digo, vamos resolver isso em batalha, que Deus decida quem está correto. Aí o Rian olha para mim, quase 2 metros de altura, uma espada de 1,80 m, fortão, pronto com a armadura, pronto para torar ele no meio, vai olhar assim, rapaz, quer saber, Betão, você está certo, eu estou errado. Essa era a ideia de bondade. Eu era bom. Mas, Betão, mas você só fez intimidar o cara. Exatamente, eu sou forte, eu sou bom. E aí vem a moral judaico-cristã. Pergunto, qual é o cara mais poderoso que já saiu na Bíblia? Tirando Deus. Davi. Davi? Sansão. Davi. Não, né? Eu entendi. Você não considera Jesus porque Jesus usa hack, né? Davi era o cara bom, ele botou todos os pontos em defesa, foi lá e matou o gigante Golias com uma pedrada só. Beleza. Jesus usa hack, né? Aquela história de morreu 3 dias depois volta. Né? Não tem permadeath para ele, não tem permandeath, né? Não morre para sempre. Então, só um segundo. O negócio está piorando, sabia?
Então, Jesus era o cara mais top que já existiu na Bíblia? Pô, show de bola, o cara é filho de Deus. Diretão lá. Jesus uma vez fulminou um coleguinha de 8 anos de idade, ele fulminou um moleque com um raio, depois ressuscitou. Foi na festa do Lázaro, ressuscitou o cara, transformou água em vinho. Pô, eu adoraria Jesus numa festa aqui em casa. Não para transformar o meu coleguinha em poeira, mas para transformar água em vinho. Pô, tem uma piscina aqui, velho. A pessoa piscina de vinho. É para morrer afogado. Beleza. E aí, o que é que rola? Ele foi julgado, foi preso, foi condenado. Passou por todo o Calvário. Foi crucificado entre dois ladrões. Ele estava morrendo de sede na cruz, os caras jogaram fel. Fel que é vísceras de galinha, né? Que é um troço amargo pra porra, na boca dele com sal. Deram 3 lançadas no peito dele. Caramba, o cara, se você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo com Mel Gibson, você percebe que Jesus apanha mais que um cavaleiro do Zodíaco. Nem Naruto apanhou tanto quanto Jesus. Aí eu pergunto para você, independente da sua fé, Jesus podia ter descido da cruz a qualquer momento? Sim, poderia. Poderia ter descido da cruz. A hora que ele quisesse, transformar todos os romanos em pudim de ameixa e ter trazido o reino dos céus naquela hora. Poderia? Poderia. Fez? Não. Ele não fez isso. Ele se deixou prender, ele se deixou sacrificar, né, para morrer pelos nossos pecados. É lindo. Mas isso cria uma ideia bem interessante. Isso muda os conceitos de bem e mal. Porque Jesus, ele aparenta ser fraco. Então, o que era bom, o que era o bem, era o forte. Agora, o que é ser bom é ser fraco. Então, ser bom ou bem são sinônimos de fraqueza. Eu botei a seta no lugar errado. Só um minuto. E o que é ruim, o que é mal, é ser forte. Betão, não acredite em uma palavra que você está dizendo, você é doido. Agradeço agora que minhas aulas são com você são online, que eu não tenho que olhar essa sua cara louca falando besteira de manhã cedo. É mesmo? Tá bom. Presta atenção. Nós adoramos o fraco e odiamos o forte. Quando tinha aquela disputa de Rubens Barrichello com o Michael Schumacher, a gente odiava o Schumacher e adorava o Rubinho. Mesmo que o Rubinho não ganhasse nunca. Porque o Rubinho era brasileiro, porque ele era o segundo piloto. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos revolucionou a história. Se você não sabe quem é Daiane dos Santos, eu tenho pena de você. Saindo dessa aula, vai procurar quem é Daiane dos Santos. Daiane dos Santos revolucionou a história da ginástica olímpica mundial. Ela criou um movimento tão incrível, tão desgraçadamente difícil de fazer, que é o duplo twist carpado, que virou o nome dela, virou o Dos Santos. E por que a gente adorava tanto a Daiane dos Santos? Porque ela não parecia uma ginasta olímpica. Ela era preta, gorducha, baixinha, feia e de aparelho. Putz! Você pega aquelas cavalas da União Soviética, nem existe na União Soviética, aquelas cavalas da Rússia, tu pega aquelas cavalas dos Estados Unidos, a menina parece um varapau, mago louro, branco, parece que saiu de dentro da lata de leite condensado. E as bichas lá ficam pulando para um lado para outro. E de repente chega uma neguinha feia, pobre, e faz um movimento que ninguém consegue fazer, a gente adora. Novela, a gente adora novela, por quê? O mais fraco, ai, coitadinha. Big Brother. Por que a Juliette ganhou? O que ela oferece para você? Nada. Juliette não oferece nada, irmão. O que ela faz? Ela sofreu. E aí você vê com peninha dela. Ai, coitada. Advogada que faz as unhas. Ai, coitada, estão rindo do sotaque dela. Vamos dar o prêmio para ela. E aí virou essa. Então, essa inversão aqui é bem forte. E o Nietzsche preconiza isso. Quer ver outra do Nietzsche? Quer não, mas a gente fala do mesmo jeito.
O Nietzsche, ele vai dizer que o homem matou Deus. Aliás, o homem não matou Deus. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, é muito poderosa essa frase do Nietzsche, Deus está morto. Porque não foi o homem que matou Deus. Eu não tenho poder para ir lá e matar Deus. Não, que isso. Eu não sou o Goku do Dragon Ball. Então, quando Nietzsche fala isso, ele diz que nós, seres humanos, pegamos a ideia de Deus, matamos essa ideia, pregamos no espeto e saímos por aí, mostrando, dizendo, essa é a verdade, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Se não fosse verdade o que eu estou falando, por que tem tantas igrejas derivadas do cristianismo? Muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, fizeram uns 10 anos atrás, é isso mesmo, fizeram um censo no Brasil, saber quantas pessoas tinham, quantos analfabetos, tudo. Né? E fizeram um censo das igrejas também. Havia mais ou menos, na época, 10 anos atrás, 170 mil congregações diferentes de igrejas evangélicas. 170 mil congregações diferentes não significa que tem 170 mil igrejas da ADEG, não. A ADEG é só uma. Tem a ADEG, tem a Universal, tem a Pentecostal, tem a Quadrangular do Triângulo Redondo, tem igreja para dar com pau, bicho. Tem os Caçadores de Deus, o Escondidinho do Senhor, Igreja de Vodosa. Se não fosse verdade o que o Nietzsche acabou de dizer, por que tem tanta igreja? Porque cada uma delas, pega o seu pedaço da Bíblia, o seu pedaço do conhecimento secular e sai por aí apontando, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Me segue que você vai ter vida eterna. Não me segue que você vai para o inferno. Você percebe um negócio desse? É complicadíssimo, irmão. Então, o Nietzsche vai dizer que a sociedade judaico-cristã vai criar essa moral judaico-cristã, vai criar uma sociedade, uma inversão de bem e mal, e onde o bom é ser fraco, o bom é ser um coitadinho, o bom é você, né? E todo o resto. Como isso aqui está sendo gravado, eu vou apagar. O Nietzsche ele vai dizer também que como nós vivemos nessa nossa sociedade judaico-cristã, sem questionar nada do que acontece, porque a gente não questiona, a gente não pensa a respeito disso, nós vivemos uma vida inautêntica, nós vivemos uma vida pautada pela moral e pelos costumes dos outros. Veja bem, ele vai dizer que o homem, ele vive uma vida, inautêntica. Por que uma vida inautêntica? Porque você está preocupado em seguir os conceitos de moral e os conceitos de costume, comportamentos, cultura dos outros, sem questionar a respeito. Como assim, Betão? Sem questionar a respeito? Sem questionar a respeito, amigão. Por exemplo, qual dessas comidas que eu vou dizer, qual desses comidas não, comidas é fácil. Qual desses atos que eu vou dizer aqui, desses 4 atos que eu vou falar agora, é natural? Natural. Ir ao banheiro, comer de garfo e faca. Não, de qualquer sociedade, Rian. De qualquer sociedade, tá? Isso aí de qualquer sociedade, tá? Presta atenção, que o Nietzsche ele não é só da sociedade judaico-cristã, não. Ele pega também no pé da burguesia. Mas qualquer sociedade que hoje seja capitalista está pronta para ser torada pelo Nietzsche na porrada. Então vamos lá. Eu tenho 4 itens e vocês vão me dizer, ou vão tentar me dizer qual dos 4 é natural. 1, ir ao banheiro. 2, comer de garfo e faca, usando talheres. 3, usar roupas quentes no inverno. Ou 4, tomar banho depois de um dia de trabalho. Qual dos 4 é natural?
Você Ir ao pode responder no banheiro. chat, eu acompanho o chat aqui para mim. Ir ao banheiro, O professor. bom da vida não é ser ateu. Ser ateu gera uns problemas gravíssimos, tá? Porque você não tem o conforto de uma fé. Vamos, gente, me ajuda aí. Qual dos 4 itens Banheiro, ir ao banheiro, é professor. natural? Oi? Ir Ir ao ao banheiro, banheiro. Não, tomar banho, também não. E nem Comer usar de roupa garfo. quente no inverno. Oxe. Todos eles são atos não naturais. Tem banheiro? Eu te pergunto, tem banheiro no mato, na floresta, no deserto? Tem eu tava banheiro? pensando nisso. Naturalmente não tem. Eu fui dar aula em Moçambique, numa escola rural em Moçambique, lá na PQP de longe, e ele disse que o menino pediu para ele assim, professor, porque lá eles falam português de Portugal, né? Português, professor, posso ir ao banheiro? Não, posso me aliviar? Posso me aliviar? Não, Yara, não é comigo da faca, eu vou explicar por quê. Posso me aliviar? E ele disse, vai, fica à vontade. Aí o menino foi, não era uma sala, era tipo um descampado com uma árvore e uma lousa embaixo, umas cadeiras em volta. O moleque saiu do limite do descampado, cavou um buraco com o pé, baixou as calças e fez serviço ali mesmo. Depois ele subiu as calças, cobriu com terra e voltou para a sala de aula. Ele disse que nunca mais deixou ninguém no banheiro. Professor, posso me aliviar isso? Não, pode não. Na minha aula não permito que ninguém se alivie. Se alivie antes de vir para a aula. Horrorizado. Mas é o costume deles. É a cultura deles. Comer de garfo e faca. Na Arábia, os caras comem com a mão. No Japão, os caras comem com 2 pauzinhos, hashi. Né? E aí? São condições humanas. Só que a gente não para pensar nisso. São coisas que são naturais. Usar roupa não é natural. Você não nasce de roupa. Você nasce pelado, eu acho, né? Faz tempo que eu não olho. Mas você nasce pelado. E aí, meu amiguinho, usar roupa não é natural. Bom dia, Júlia. Usar roupa não é natural. Certo? E aí você vem com o estágio de, porque homem não usa vermelho, ou homem não usa rosa. Rosa é cor de mulherzinha. Frescura! Cor não tem sexo, a não ser na gramática, né? Mas cor não tem sexo. E além do mais, rosa era cor de homem. Ali na década de 40, década de 50. Porque eles pensaram assim, não, rosa parece sangue, os meninos ficam meio brutos, vamos botar os meninos com a cor azul para eles ficarem calminhos. Azul era cor de menina. Não acredita em mim, vai ver o vestido da Cinderela, vai ver o vestido da Branca de Neve. São filmes de época, né, que retratam a cultura daquele tempo. Então, essa moral, esses costumes, essa cultura, imagina o quê? Se vivêssemos sempre naturais, não seria nem bom ou ruim, porque a gente não pensaria a respeito disso. Tá? Francisco, se eu não tivesse roupas, se eu não tivesse uma instituição, se nós vivêssemos de forma natural, o homem seria tão somente um animal irracional que vive pelo instinto. Mas, como você é capaz de formular esse tipo de pergunta, sei que você não vive pelo instinto e você é capaz de pensar. Perfeito? Então vamos lá comigo. Essa vida inautêntica é porque nós seguimos isso aqui sem pensar. Por que eu gosto, por que eu acho esse tipo de mulher bonita e não esse tipo aqui? Por que eu acho esse tipo de comida saborosa e esse tipo de comida nojenta? Por que eu... São coisas da nossa cultura, colocam na nossa cabeça e a gente não questiona a respeito. Então nós vivemos uma vida que não questionamos, uma vida inautêntica. E para Nietzsche, o que seria uma vida autêntica? Seria uma vida onde você vai questionar. Então, a partir do momento que o homem questiona e decide, ele não basta questionar, ele tem que decidir. Viver
do seu próprio jeito, seguindo sua própria moral, seus próprios costumes, criando sua própria cultura, aí sim ele vai ter uma vida autêntica. Mas aí, se você for uma pessoa um pouco mais esperta, e eu espero que seja, você vai perceber que esta vida autêntica proposta pelo Nietzsche é uma vida que impede a vida em sociedade. Se você for uma pessoa esperta, você vai perceber exatamente isso. Que essa vida autêntica promovida pelo Nietzsche, promovida pelo Friedrich Nietzsche, essa vida onde se questiona a moral judaico-cristã e eu coloco o que eu quero no lugar, veja bem, não é necessariamente o que a Mariana quer, não é necessariamente o que o Gustavo quer, não é necessariamente o que o Antônio quer, não é necessariamente o que a minha mãe concorda, não. E eu que decido. Então, isso me impede de viver em sociedade, porque viver em sociedade é eu fazer concessões. Eu aceito não sair pelado por aí para poder ter a polícia militar me protegendo. Eu aceito pagar impostos para ter a SEB me ligando no meio da minha aula para perguntar se eu estou satisfeito com a conta de luz. E eu não estou, porque do mês de abril até aqui, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faltas de luz. Então, se eu quero uma vida autêntica, e aqui isso é muito sério, se eu quero uma vida autêntica, eu tenho que romper com esses ideais de moral, costumes e cultura propostos. Pela moral judaico-cristã, a moral da inversão, do que é bom é fraco, o que é fraco do que é bom é fraco, do que é forte é ruim. Eu tenho que romper com essa minha cultura burguesa de acumulação de capitais, de acumulação de riqueza, de eu tenho, você não tem. Eu tenho que romper com isso. E eu tenho que criar minha própria vida. E aí o Nietzsche vai criar um conceito que é super interessante, que é o conceito do super-homem. Super-homem, mas não é o super-homem da DC Comics, não é o cara, não é o imigrante ilegal que está vivendo lá nos Estados Unidos, que usa uma cueca por cima do pijama e sai por aí voando. O super-homem para Nietzsche, é o super-homem que supera o abismo. Eu estou aqui, o homem comum. Eu tenho. Peraí, faltou uma coisa aqui. Eu tenho os animais. Eles não são capazes de pensar, eles vivem pelo instinto. Eu tenho o homem comum. Eu tenho o abismo. E eu tenho aqui o super-homem. Parece uma evolução do Goku Super Saiyajin, né? Primeiro o macaco Ozaru, depois o Super Saiyajin. Não. Os animais, eles não pensam. Os animais, eles não têm moral. Eles vivem pelo instinto. Então, para eles, a ideia de super-homem não existe. O homem é pouco melhor, o homem comum é pouco melhor que os animais. Ele é capaz de pensar, mas ele só vai ter uma vida autêntica, ele só vai se tornar o homem além do homem quando ele for capaz de superar o abismo. E que abismo é esse? O abismo são as imposições da nossa cultura, da moral judaico-cristã. Então, quando o homem supera esse abismo, ele se torna super-homem. Mas aqui tem um problema. Porque para superar o ideal do homem comum e atravessar o abismo, e se tornar o super-homem, tem que atravessar o abismo. E esse atravessar o abismo é muito perigoso. Por quê? Ao eliminar os conceitos de moral, os conceitos de ética, os conceitos de cultura, que fizeram de você o que você é,
Você tem que se voltar para dentro de você, daí o termo existencialismo. Você tem que se voltar para dentro de você, esse é o seu abismo, e superar você mesmo para se tornar um super você, um super homem. E tem um problema muito grave quando você olha para dentro de você. O Elton diz que, pelo jeito, a solução é rejeitar a humanidade e se tornar um macaco. Eu discordo. Macaco, se não tem aula de filosofia, não joga um videogame. Acho que você tem muito mais a perder. Né? Então, você vai questionar tudo que você é. Você vai questionar tudo que você se torna. Você vai questionar tudo isso. E você vai ter que olhar para dentro de você mesmo. Olhar para esse abismo, olhar para dentro de você numa questão como essa é muito complicada. É muito difícil. Não é para qualquer um. Então, você olhar para dentro de si mesmo é como você está atravessando um abismo e olhar para baixo. Se você olha demais para o abismo olha de volta para você. E aqui é o assustador nessa história toda. Se você sorrir para o abismo sorri de volta para você. É você andar na linha tênue entre o homem comum e o super-homem. E aí eu cito Clarice Lispector, com certeza que eu estou citando Clarice Lispector, quando ela diz, cuidado, quando você sai por aí tirando tudo, todos os seus defeitos, porque você não sabe qual desses defeitos te torna humano. Então, o niilismo nietzschiano, e é interessante, eu levei 6 meses na faculdade só para escrever o nome Nietzsche. Você acha que não, mas é a mais pura verdade. O niilismo nietzschiano, ele é uma das coisas assim mais desgraçadamente complicadas. Você acha que essa aula aqui está simples? Pega o livro do Nietzsche para você ler. Aliás, você vai ler. Bom, o Nietzsche teve uma influência muito grande de um filósofo, que eu estou pegando do nosso livro de filosofia, chamado Arthur Schopenhauer, que era um cara muito, como é que eu vou colocar isso? Pessimista. E por que o Schopenhauer era pessimista? Ele diz que a história não é racionalidade e progresso, e sim um acaso cego e enganoso. Ele vai dizer também que nós vivemos, né? Temos uma vontade de potência de viver. Mas por que o Schopenhauer, e aqui não é mais o Nietzsche, tá? É o Schopenhauer, por que ele é tão assim trágico? Vamos lá. Todo mundo aqui conhece a história da raposa e das uvas, né? Vamos lá. Ele vai falar de um negócio chamado vontade de potência. Toda vontade gera um desejo. Concorda comigo ou não? Toda vontade gera um desejo. Quando eu tenho um desejo, quais são... A página está diferente do livro que eu mandei para vocês. É por volta da página 298. Toda vontade gera um desejo. Toda vontade gera um desejo, sim ou não? Sim, isso é verdade. Toda vontade gera um desejo. Toda vontade gera um desejo. E quando eu tenho um desejo, eu só tenho 2 opções para esse desejo. Ou ele é satisfeito ou não. O problema é que meu quadro aqui é pequeno. Eu vou fazer um pequeno ajuste, tá? O meu desejo é satisfeito? Eu tenho 2 opções. Sim e não. Qual deles vocês querem ver primeiro? Ótimo, vamos para o não. Eu tenho a vontade, essa vontade gerou um desejo. Esse meu desejo foi satisfeito? Não. O que me resta? Tentar de novo.
Quero ser médico, como queria minha tia Rosiane Lucena. Quero ser médico, vou fazer vestibular para medicina na Universidade Federal do Ceará. E durante 5 anos, 10 vestibulares, a minha tia tentou o vestibular da Universidade Federal do Ceará. Quero ser médica, tenho desejo de ser médica, vou fazer vestibular. Consegui? Não, tento de novo. Quero ser médica, desejo ser médica, faço vestibular. Consegui? Não, tento de novo. 10 fucking vezes. Ela O adoecia processo, para né, não passar as professor? férias. Oi! O processo começa tudo de novo. Começa. E aí você cansa. A minha tia, ela adoecia. Ela adoecia para não ir para casa dos meus avós nas férias, para não sofrer aquela pressão. Porra, tu passa 6 meses estudando em cursinho, numa cidade longe, a gente dá comida, a gente paga tuas contas, a gente paga tudo e você não consegue passar no vestibular. Para não passar por essa pressão, ela adoecia e não viajava de férias. Até que, finalmente, na 11ª tentativa, a minha tia resolveu mudar de curso. Então, ou você tenta de novo, ou você sublima o seu desejo. Dessa forma, muda-se a vontade, muda-se o desejo. Você está andando pelo shopping e encontra o celular mais incrível e fantástico da sua vida. Um celular CG incrível, que tem tela dobrável, 6 bilhões de gigas de memória, faz ligações gratuitas para Deus e o mundo, câmera de 6K e o diabo a 4. Aí você olha para aquele celular, amor à primeira vista, chega para a moça da loja e pergunta, moça, quanto é o preço desse celular, que é o sonho da minha vida? E ela diz o preço. E você vai dizer assim, não, moça, você não entendeu. Eu não quero levar uma dúzia, eu quero levar só um. Ah, não, esse é o preço de um só. Salgadinho, né? É, vamos fazer. Você tem dele amarelo com bolinhas pretas? Não, que pena, minha cor favorita. Na volta eu passo aqui. Toda vez que você escutou da sua mãe, na volta eu passo aqui, seu desejo foi negado. Nem queria mesmo. É isso aí, Ana Maria. Muito bom. Então, e o que, que acontece, então, quando tu tem um desejo, esse desejo, tu tem uma vontade, essa vontade expressa um desejo e ela é satisfeita. O que, que acontece? Tem loja que fechou, tu acredita, Zé? Acontece o tédio. Acontece o tédio. What the fuck, man? Como assim, Betão? Você comprou aquele iPhone 11. Ha! Meu amigo, é tudo iPhone para você. Siri, tal coisa. Siri, Meu tal sonho, coisa. professor. Siri, tal coisa. Tudo é Siri para você. Cara, alguém pergunta as horas, você saca seu iPhone 11 do bolso. Destrava com o dedão. Tanto faz. Destrava com o dedão. São agora 9h52. Meu iPhone 11 de última geração. Tela 4K, você sabia? Você vai colocar esta porcaria na mesa, parece que você está fazendo aqueles negócios de desarmar bomba, né? Todo cuidado do mundo e não sei o quê. Vai durar até quando? Você tinha uma vontade de virar o desejo? O desejo foi satisfeito? Sim. Vai durar até o dia que sai a porra do iPhone 12. Até o dia do iPhone 13. Até o dia de alguém ter um melhor do que o seu. Aí você vai olhar para o seu celular, chegou em casa, porcaria, joga ele em cima da cama. Aquela era a menina mais gostosa da escola. Poliana. Linda, maravilhosa. Você finalmente consegue sair com Poliana. Você é o feliz namorado de Poliana. Poliana era a menina mais gostosa da escola quando eu estava na 8ª série, tá? Lindona mesmo, porra. E aí, depois de um tempo namorando com Poliana, você vê Dona Clemência
Aquela senhora que cuida da escola, né, meio manca, você assim, pô, a dona Clemência dá um carro. Por quê? Porque você já conquistou, você já ganhou o seu objetivo. Então você volta, você chega ao tédio. E o que acontece quando você chega no tédio? Você cria uma nova vontade. Porcaria. O Schopenhauer vai dizer que a nossa vida se resume a esse carrossel doido de vontade e desejo. E o Nietzsche vai pegar isso aqui e vai transformar numa teoria super interessante, que é o da vontade de potência. Porque essa vontade de potência, ela afirma uma punção competitiva e essa punção competitiva afirma a vida. E sabe qual é o mais interessante nessa bagunça toda? A escola está aqui para matar o teu desejo pela punção competitiva. Nós estamos aqui para matar o teu desejo pela vida. Não acredita em mim? Meus parabéns. Nessa altura do campeonato você já devia saber que eu não estou brincando. Quando você aprendeu a ler, você lia até bula de remédio. Você saía por aí apontando para as pessoas: mãe, olha aquela placa, está escrito hospital. Mãe, olha aquela placa, está escrito tal coisa, está escrito farmácia. Você tinha prazer em ler. O mundo, que antes não tinha significado nenhum para você, agora tem todo o significado do mundo. Hoje, do alto dos seus 16, 17, 18 anos de idade, você só lê se for obrigado. Por quê? Porque a escola matou o teu desejo de ler. A escola destruiu completamente o teu desejo de ler. A escola errou com o teu desejo de ler. Como? Orações subordinadas substantivas, adversivas. Porque as proparoxítonas terminadas em A são acentuadas com acento agudo. Porque a crase só pode ser usada, porque o uso da vírgula, por quê? Porque junto. Por quê com circunflexo? Por quê separado? A escola mata, destrói o teu desejo de ler. Se você é um adolescente, 16, 17, 18 anos, que gosta de ler, a escola falhou com você. Falhou. Ela falhou comigo, graças a Deus. Ou não. Então, nós matamos esse teu desejo de competir, esse teu desejo de ser o melhor. A escola faz isso. A escola pública, porque a escola particular, ela incita a competição. Eu dei aula num colégio particular uma vez, não vou dizer que o nome dele é Santa Rosa, eu dei aula lá, e aí eu fiz um trabalho de filosofia que os meninos tinham que fazer cartazes. E eu disse que só os 3 primeiros cartazes iam ganhar nota boa. Primeiro lugar, 10, segundo, 9, terceiro, 8, e daí para frente é 7, e daí para baixo. Velho, quando eu mostrei essa tarefa para o pessoal do fundamentalzinho, quinta série, sexta série, sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano, o pessoal ficou horrorizado. Ah, como pode? E a autoestima das crianças? Eu digo, pode autoestima, velho. Os caras têm que fazer vestibular, os caras têm que competir, os caras têm que ganhar. Essa mesma atividade eu levei para um colégio de ensino médio. Cara, os diretores adoraram. Pô, Betão, muito bom. O que acontece? Lá, eles incentivam a competição. Aqui com vocês, a gente vê o seu trabalho medíocre e vagabundo, aquele trabalho feito nas coxas, copiado de qualquer jeito, de uma página da internet, a gente dá os 5. 5 é a média. Já percebeu? Média medíocre. Coisa de vagabundo. Me desculpa se você se esforçou para tirar um 5 em matemática. Coisa de vagabundo. Coisa de gente que não tem mal o que fazer da vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá fora o mundo vai te mastigar. O Nietzsche está dizendo, Schopenhauer está dizendo, lá fora a sociedade vai te mastigar, se você não tiver força para vencer. Então, o que acontece? A nossa sociedade, ela vai negar esses nossos impulsos, nessas pulsões competitivas. Por quê? Porque esses impulsos são impulsos de afirmação da vida.
Pensa bem. Ai, professor, eu não comento foto de menina bonita porque tem muito comentário, ela não vai dar bola para mim. Ah, para que eu vou me esforçar? Eu vou perder mesmo? Cara, não sei de onde vocês tiraram essas ideias ridículas de fracassado. Todos vocês já são vencedores em alguma medida. E aqui eu vou falar um termo absolutamente biológico. Quando seu pai ejaculou na sua mãe, um belo dia seus pais tiveram um ato sexual, senão você não estava aqui, e seu pai ejaculou dentro da sua mãe, junto com o seu material genético, metade do seu material genético, né? Porque seu pai foi responsável pela metade, sua mãe responsável pela outra metade, veio mais ou menos bilhões de espermatozoides junto com você, nadando pelo canal vaginal da sua mãe até o útero dela. E foi você que ganhou, filho. Sério, tu pegou uma competição de uma única chance com bilhões de pessoas. Tu ganhou. Pessoas não, vai, espermatozoide não é pessoa, mas bilhões de seres, células vivas, e você ganhou. E você se acha um fracassado? Puta que pariu, bicho. Não mereço isso, não. Mas o que é que a nossa sociedade faz? Faz a gente acreditar nisso aqui. Tira o nosso desejo. E aí, o Nietzsche ainda vai falar mais uma coisa. Que a ciência, e olha que, para você ver que ele não bate só na igreja, né? A ciência e a burguesia, elas vão negar aquilo que é dionisíaco e vão afirmar o apolíneo. Como é, Betão? Estou entendendo? Pode nenhuma mais. Simples. A ciência, que é uma criação da burguesia, não se iluda quanto a isso, não, tá? A burguesia gera a ciência. Para quê? Para duas coisas. Um, ter lucro. Dois, ter controle. Se eu digo que uma coisa é científica, acabou, velho. Não tem conversa para você. Ah, mas eu acredito. Foda-se o que você acredita, meu irmão. Ciência é ciência. Você só combate ciência com ciência, não com opinião. Se eu sou o dono da ciência, sou o dono da verdade. Sentiu o drama? Então, essa ciência criada pela burguesia é uma ciência da ordem do controle. É uma coisa brilhante, iluminada, solar. E quem é o Deus Sol? Apolo. Então, olha só. Ele diz o seguinte, que a ciência ela vai apoiar aquilo que é razão, clareza, ordem. Só que não existe apenas Apolo, o Deus Sol. Os fãs de Percy Jackson vão me ajudar. Eu tenho outro Deus, que é o contrário de Apolo. E que Deus é esse? Isso mesmo, Dionísio. O Deus do vinho, da farra, da diversão. O Deus da aventura, da música, da fantasia, da desordem. Então, para a ciência, a aventura, a fantasia, e em última instância, a desordem, é mal vista. Na nossa sociedade, nós aceitamos o apolíneo e negamos o dionisíaco. Pô, vamos falar sério que o Nietzsche é fantástico. Né? E para a gente encerrar duas coisinhas sobre o Nietzsche, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a moral de rebanho. Mas antes de a gente continuar, dúvidas até aqui? Não. Tranquilo? Tá tranquilo, Eu não tenho professor. dúvida desse negócio, porque eu vou passar um livro para vocês lerem hoje ainda. Vocês vão ler só um capítulo desse livro para a semana que vem. Porque semana que vem não, para sexta-feira. E vocês vão enlouquecer com esse livro. Que é o Crepúsculo dos Livros. Vou apagar aqui.
Enlouquecer que é bom, enlouquecer que vai ficar doido pensando. Hein, Vamos lá. professor? Professor, Oi? enlouquecer que é bom? Não, enlouquecer nunca é bom. Enlouquecer nunca é bom. Tem problema ler tudo? Ou vou ficar louca? Não, Natália, não tem problema ler tudo, não. O livro é chato pra cacete mesmo. Na verdade, o Crepúsculo dos Ídolos, a primeira parte do livro é formada por 50 e tantos aforismos, que se você ler em qualquer sequência, você não vai entender porra nenhuma. Mesmo. Tem que ter um guia de leitura desse negócio. Já leu? Meus parabéns, Francisco. Você não entendeu porra nenhuma dele. Então vamos lá. Dentro do livro do Nietzsche, o Genealogia da Moral, ele vai fazer aquela questão da moral judaico-cristã e vai criar um conceito que a gente conhece muito bem, que é a moral de rebanho. O que é a moral de rebanho? É uma moral burguesa da nossa civilização que baseada numa ideia de submissão acomodada nos valores dominantes. Então, não entendi nada. Simples, amigão. Moral de rebanho é quando você vira Maria vai com as outras. Lembra que eu falei da vida inautêntica? É quando você abraça a vida inautêntica e vai viver a tua vida pensando como é que eu posso agradar a maioria das pessoas. Ah, meu pai quer que eu faça faculdade de Direito? Farei faculdade de Direito. Mamãe quer que eu corte o cabelo? Cortarei o cabelo. Mamãe quer que eu case virgem? Lascou. Mas no dia eu boto alguma coisa ali embaixo que vai parecer que eu sou virgem. Tem uma piada, né, que bem horrível, tempo que eu era moleque, que a menina não era mais virgem. Eu disse, e aí, como é que a gente vai fazer e tal? Meu namorado, meu noivo vai perceber e tal. Ele disse, não, você põe uma bexiga, uma bola de assopro lá embaixo, dessas fininhas, e aí, quando ele for, ele vai estourar e vai fazer aquele barulhinho. Ela pegou e colocou lá, né? Aí, na noite de núpcias, o cara abriu a perna da mulher, aí ela, o que foi? Você nunca viu um cabaço, não? Eu disse, não. Ver cabaço eu já vi alguns, mas parabéns para você escrito é a primeira vez. Então, assim, você numa sociedade capitalista, você numa sociedade burguesa, você dentro de uma moral judaico-cristã, você segue a moral do rebanho, coleguinha, e não tem dúvidas a respeito. Então, o que é o niilismo? É uma interpretação possível de mundo, né? Onde você aceita que não há Deus, onde, a não ser que você queira que haja um Deus, onde você aceita que a moral da sociedade, as leis que já existem, são loucuras, são doidice, eu não preciso. E você vive a tua própria vida autêntica. Dúvidas até aqui? Cara, né? Esse é o tipo da aula que é para você parar para pensar assim, que diabo eu estou fazendo da minha vida? E aí você pensa também o seguinte, que diabo eu perdi de filosofia até agora, se a gente tivesse aula normal, hein? Já pensou? Isso aqui numa sala de aula. Putz, era bom demais. Dúvidas? Não. Não, não, professor, tá A tranquilo. existência de Deus é molezinha, ele só nega. Vamos lá. Vamos para o segundo filósofo. Francês, recente, Jean-Paul Sartre. Cara, bom dia, professor. Desculpa o atraso, porque estava sem ganhar. Eric, não se preocupa, Henrique, não se preocupa. Essa aula está sendo gravada e nós vamos colocá-la à disposição de vocês tão logo eu consiga. Então, vamos lá. Jean Paul Sartre. Cara, Nietzsche derruba tudo, quebra tudo, desce, toca o terror, não coloca nada no lugar. O que Jean Paul Sartre vai fazer? Ele vai fazer muito pior. Ele vai colocar você na roda do mundo. Jean Paul Sartre vai dizer que existem dois tipos de coisas no mundo. Dois tipos.
as coisas em si e as coisas para si. De novo, Jean-Paul Sartre vai nos dizer que nós temos duas coisas: a coisa para si e a coisa em si. E aí eu vou ler para vocês no livro primeiramente, depois eu vou fazer a explicação. Para Sartre, o ser é o que é. Calma que a gente chega lá. Trata-se, na linguagem sartriana, do ente em si, do ser em si, que não é ativo nem passivo, nem afirmação nem negação, mas simplesmente repousa em si, maciço e rígido. Além do ente em si, Sartre concebe a existência de uma dimensão, o aspecto especificamente humano, denominado o ser ou ente para si. Este opõe-se ao ente em si, que está fora, e representa a plenitude do ser com toda a sua densidade. Já o ente para si é o não ser ou nada, a razão pelo qual está voltado para fora. Então não entendi nada. É porque a minha leitura é ruim. Mentira. O ser em si é aquele ser que está pronto. É aquele ser que nasce pronto. Essa caneta. Essa caneta nasceu pronta? É. Ela foi produzida pronta. Ela está pronta para usar. Ela tem uma função? Tem. Qual é? Escrever no quadro. Essa caneta é um ser em si. A minha cadeira é um ser em si? Sim, a minha cadeira é um ser em si. O meu bonequinho do Assassin's Creed, o meu Ezio Auditore de Firenze. Ah! Ele é um ser em si? Sim, ele é um ser em si. Porque ele foi feito com um objetivo. Mas eu pergunto, e os seres humanos? O ser humano, ele é um ser para si. Por quê? Ele não nasce. Aliás, o ser humano, ele nasce um não ser. Ele nasce vazio. Sartre vai dizer que o ser para si, o ente para si, que não nasce pronto, ele nasce com um vazio existencial dentro de si mesmo. E esse vazio existencial é o que nos faz buscar ser alguma coisa. Tem pessoas que procuram amores para preencher esse vazio dentro de você. E aí arranjam muitos namorados, muitas namoradas. Tem pessoas que buscam conhecimento. E eles vão ler livros, escrever teses. Tem gente que busca inovação, inventar coisas. Tem gente que usa a religião, coloca Jesus dentro do seu peito para tentar suplantar esse vazio que está dentro de você. Né? Tudo isso. Só tem um detalhe. Vai chegar um momento que esse vazio, o para si, amigão, é o ser humano, é que ele não nasce pronto. Vai chegar um momento em que esse vazio é fechado e que nós estamos prontos. Sabe que momento é esse? Quando a gente morre. Quando a gente morre, nós nos tornamos alguma coisa. Quando a gente morre, o nosso ser se completa. Nós nos tornamos finalmente alguma coisa. Nós nos tornamos um cadáver. Essa ideia aqui não é 100% original do Sartre. O Aristóteles já tinha pensado alguma coisa assim quando ele falava do ato e da potência, né? O que é que nós somos em ato? É o que nós somos agora. E o que nós somos em potência? É tudo aquilo que nós podemos ser. Só que o Jean-Paul Sartre ele tem uma visão muito mais pessimista, porque você pode ser qualquer coisa, mas você não é nada. Então você nasce com esse vazio dentro de você. E esse vazio, cara, ele pode mudar. Não, ele pode não. Ele muda a tua vida. Então,
Vou precisar da toda a extensão do meu quadro. Então vamos lá. Eu tenho aqui o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, e este homem, ele tem um vazio existencial. Ao homem, a este ser humano, este ser para si, este ente para si, falta uma função, falta um objetivo. Aquela pergunta, qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? O homem tem esse vazio existencial. E esse vazio vai ter que ser preenchido de alguma forma. Quem escolhe a maneira de você preencher isso aí é você mesmo. Então, esse vazio existencial condena o homem à liberdade. Isso aqui é muito sério, gente. O homem, que é um ser para si incompleto desde o seu nascimento, que só vai se completar, só vai ter a sua completude na sua morte. Ele é dotado de um vazio existencial. Tentar preencher esse vazio existencial é o que faz do homem o homem. E ele tem liberdade para fazer isso. Tem pessoas que afirmam esse vazio, que tentam preencher esse vazio existencial com pulsões. Pulsões são tipo um desejo, né? Eu tenho as positivas e eu tenho as negativas. As pulsões positivas, elas afirmam a vida, e as pulsões negativas, elas afirmam a morte. Então, a nossa vida inteira, somos seres humanos cheios de vazio, usando nossa liberdade para preencher nós mesmos de pulsões positivas e negativas, afirmando a vida ou afirmando a morte, negando a vida ou negando a morte. Então, a primeira pulsão negativa que nós temos é o medo. O medo é o instinto de autopreservação do ser humano. O medo é o que permite a você se proteger, acautelar-se, ter coerência, ter prudência. O medo que diz que faz você ver uma cobra cascavel sibilando no meio do caminho e você dizer assim, por aqui eu não vou passar. Medo é você ver um bandido armado apontando um revólver para você e você pensar, puxa, essa é a hora de eu bancar o John McClane e tomar a arma desse cara. Não. É hora de entregar tudo que você tem e rezar para você não morrer. O medo é o sentido de autopreservação do ser humano, que te mantém vivo. Quando você reafirma várias vezes o medo, sim, o medo é um ato de defesa. Está correto. Quando você reafirma muitas vezes esse medo, ele te paralisa. Ele te impede de conquistar. Ele te impede de afirmar a vida. Por medo de receber um não, você não vai até aquela garota que você gosta, aquele garoto que você gosta, não chama para sair. Com medo dos seus colegas rirem de você, quando o professor diz alguma dúvida e você está cheio de dúvidas, você fica calado, porque seus colegas vão rir de você. Com medo de parecer idiota na frente do gerente do banco, você não faz aquela pergunta e compra um financiamento, contrata um financiamento que vai foder com a tua vida. Medo leva à angústia. Por que angústia, Betão? Porque angústia
é o medo daquilo que eu não estou vendo. O medo, eu tenho o objeto causador do meu medo aqui na minha frente, ou aqui perto de mim. Eu tenho medo de avião, estou dentro de um avião, claro que eu estou com medo. Eu tenho medo de me afogar, estou no meio do oceano, é claro que eu estou com medo. Tenho medo de fazer papel de bobo e o professor, na frente da turma, e o professor me coloca para apresentar um seminário lá na frente. É claro que eu estou com medo. Mas o medo reafirmado repetidas vezes gera angústia. E o que é angústia? É o medo daquilo que eu não estou vendo. Eu estou num estado eterno de apreensão, de adrenalina, com os meus músculos prontos para me defender, ou para fugir, ou para lutar, de uma coisa que eu não consigo ver. Essa angústia pode ser o medo do que vai acontecer no futuro, o medo de enfrentar quem eu fui no passado, o medo. Não, o medo não é o mestre dos mestres, não. O medo é só um elemento da tua vida que você pode dominar. Espero que você consiga. O medo que é repetido negativo, é uma função negativa, que é repetida várias vezes, vira angústia. Você tem medo do futuro, você tem medo do passado, você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo de como as pessoas vão reagir, você tem medo de falhar. A nossa sociedade, ela é uma sociedade com medo absurdo, cretino e idiota de falhar. Ah, eu não vou fazer essa prova. Por quê? Ah, porque se eu for reprovado, é isso passar. Não, mas e se eu for reprovado? Não, velho, e se você passar? Mas eu. Exato, alguém falou aí, foi o Edson, medo de ser quem você é. Verdade! Porque você sabe o peso da sociedade, a sociedade pisa em cima de você. Eu tinha um grande amigo meu, esqueci o nome dele agora, Marcelo alguma coisa, o sobrenome dele é engraçado. E ele fez faculdade, eu fiz faculdade de psicologia em São Paulo, e ele fazia faculdade de direito. E algumas cadeiras do curso são comuns, então muitas aulas eu assisti com ele. E ele era um cara muito bacana. Ele era a quarta geração de advogados na família. O bisavô dele foi advogado, o avô dele foi advogado, o pai dele era dono de um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. E queria que ele fosse advogado, só que ele não queria ser advogado. Ele queria abrir um bar na praia. Então, meu sonho é um dia acordar de manhã, ver o sol nascer no mar, e dormir, ver o sol nascendo, ou ver o sol se pondo, mas ele não podia. E aí, ele fez a faculdade de Direito, a gente acabou se separando, porque eu fui fazer Psicologia, fui fazer Direito, a gente acabou se perdendo. Mas um dia eu recebi na minha casa um convite para a formatura dele. Eu achei estranho, né? Assim, a festa a rigor, aí lá vou eu tirar o terno do armário, e vamos lá. E aí, como eu sabia que o cara era enrolado, eu resolvi ficar mais no fundão do salão, perto da porta, porque se desse alguma coisa errada eu ia embora. E aí, putz, era uma big festa com garçom e o diabo a quatro. E aí ele, no meio da festa lá, chamaram ele no palco, recebeu do pai dele um diploma, uma cópia do diploma de direito, né? Não tinha saído ainda. E um monte de coisa. Ele disse assim, não, meu pai, eu que tenho que lhe presentear. E ele puxou do bolso um papel da faculdade dizendo que ele estava formado. Está aqui, o senhor queria tanto que eu fizesse o curso de Direito, está aqui, sou curso de Direito. Sou um advogado agora, só que eu cumpri o seu sonho. Agora eu vou cumprir o meu. E ele saiu de lá. Ele nunca advogou na vida dele. Nunca. O pai dele deserdou. O pai dele moveu processo contra ele porque queria que ele pagasse a faculdade de volta. E o cara pegou o dinheiro que ele juntou a vida inteira, comprou uma pousada na praia, comprou uma pousada, o Hotel Sereia, lá em Fortaleza, não sei se ele é o dono ainda, tá? Mas é o Hotel Sereia, lá em Fortaleza, ele fica na praia do Cumbuco.
Não, a Praia do Icaraí. Agora eu não sei se é Areia Branca ou Cumbu. É um dos dois. E foi para lá. Quer dizer, ele venceu a angústia, ele venceu o medo de ser quem ele era. Só que aí tem um detalhe. A angústia, reafirmada várias vezes, nos leva à depressão. Em alguns casos, tá, essa depressão pode ser disfarçada como ódio. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão assim furiosas, irritadas com Deus e o mundo, com todas as coisas do universo. Elas não são pessoal que tem ódio de tudo, quer matar todo mundo. Né? Essas são pessoas deprimidas. E essa depressão finalmente leva à morte. Pesada essa aula. E as funções positivas, a primeira delas é a coragem. A coragem, ao contrário do que vocês estão pensando aí, ela não é o contrário do medo. A coragem não é o contrário do medo. A pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo. A pessoa que não tem medo é a pessoa temerária. Eu morro de medo de pessoas que não têm medo. Porque as pessoas que não têm medo, elas não são cuidadosas. Sempre que eu viajava de avião e eu tinha essa oportunidade, eu perguntava para o piloto se ele tinha medo de voar. Se ele dissesse para mim que não tinha medo de jeito nenhum, eu ficava com medo. Porque um piloto que não tem medo de voar é um piloto descuidado. Ainda hoje, quando eu vou dar uma aula dessas para vocês, que eu estou montando as coisas aqui, mesmo aqui em casa, eu estou montando as coisas aqui na sala de aula, lá na escola, que eu vou começar o bom dia, pessoal, eu sinto medo. Mas é a minha coragem que diz assim, ok, medo, a sua hora de me defender, a sua hora de me proteger, já passou. Vai ali para o cantinho, quando eu precisar eu te chamo. Então, coragem é você agir mesmo com medo. É uma reafirmação da vida. E essa coragem me leva a ter sonhos. Porque ao contrário da angústia são sonhos. A angústia é o medo de tudo. O medo do futuro, o medo do passado. E o sonho é aquilo que você quer ser. É aquilo que você quer alcançar. É aquele grande objetivo da sua vida. É fazer a vida dos outros melhor. É fazer a sua vida melhor. É conquistar o teu lugar ao sol. É construir uma casa boa para tua mãe. É tirar tua mãe daquele emprego horroroso que ela está hoje. Dar uma condição digna de vida para ela. É você fazer o melhor. É você se tornar famoso, é você se tornar rico, é você se tornar bem-sucedido, é você... É o teu sonho. E essa função realimentada várias e várias vezes vai te levar à alegria. E essa alegria reafirma a vida. Só que para Sartre, não apenas as funções alimentam isso tudo. Nós fazemos isso acontecer também através da arte. E aí eu vou dizer que o artista, a pessoa que tem alma artística, ela é muito mais sensível para toda essa bagunça da nossa vida. Por que os grandes cantores, gente como Janis Joplin, gente como Kurt Cobain, gente como aquela menina que bebia pra caramba e morreu tempo desse, ela cantava bem pra burro. A Amy Winehouse? Oi? A Amy Winehouse? Amy Winehouse, perfeito. Pega a letra das músicas desse pessoal. Funções, não é função não, é
Punção, P-U-N, punção, punção, P-U-N-C, cedilha, T-O-S, O-E-S, punções. Professor, o que que é punção? Tá, vamos lá. Força de desejo. Melhor tradução para você entender esse troço agora. Depois você procura no dicionário com mais calma, mas entende isso aqui como força de desejo, uma força vital, uma coisa que te empurra. De volta aqui para os cantores. Pega a letra deles, cara. Eles falam de dor, de sofrimento, de superação. É incrível. Os grandes cantores, os grandes intérpretes, as músicas são eternas. Hoje tem fã de Roberto Carlos nascendo. E você não consegue se lembrar qual foi o último sucesso do Tchacabum no Carnaval de 2016. Pega essa música do Roberto Carlos, que eu acho que é a única dele que eu sei cantar. O nome da música é Corro Demais. Meu bem, a cada instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, só para te ver, meu bem. Parece uma música romântica. Romântica é o cacete, bicho. Meu bem, a cada instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, só para te ver. Eu corro rápido. Por que eu corro rápido? Para o dia passar rápido e eu poder te encontrar de novo. Essa pessoa tem um vazio existencial do caramba. E o que ele está usando para cobrir esse vazio existencial? A namorada dele. Aquela Sou Eu Assim Sem Você, aquela música também é de um sofrimento absurdo. Tem uma música dos anos 70 que seus pais dançaram, devem ter dançado, eu dancei. Chama Gimme, 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 do ABBA. E ele diz assim, Gimme, 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 a man after midnight. Somebody help me to chase the shadows away. Eu quero um homem depois da meia-noite, alguém que me ajude a espantar as trevas da noite, alguém que me acompanhe até o raiar do dia. Fala para mim de solidão, velho. Então, a arte, ela pode ser essa reafirmação negativa que te leva à morte, ou ela pode ser essa reafirmação positiva que te leva à vida. E Jean Paul Sartre vai dizer que a condição humana ela é obrigatoriamente a liberdade, porque você é obrigado a ser livre. Você é obrigado a escolher o que é que vai acontecer, o que é que você vai fazer da tua vida. Você é obrigado, irmãozinho e irmãzinha que está me assistindo agora. E se você fizer qualquer decisão aqui, a culpa é tua. Você não tem o direito de culpar seus pais, nem culpar a escola, nem culpar Deus, nem culpar o diabo, nem culpar as vozes da tua cabeça, nem culpar o professor, nem culpar o teu time favorito. Não. A culpa é sua, porque a escolha é sua. Se você não pensou antes de escolher, problema teu. A escolha é tua. É você que escolhe abraçar a maior aventura da tua vida, transformar a tua vida no maior livro de aventuras que já foi escrito, conquistar todos os teus sonhos e objetivos, ou morrer tentando, ou viver uma vida miserável no sofá, esperando a morte chegar, enquanto você espera uma aposentadoria que nunca veio. Bom, livre-arbítrio, José, a gente já estudou lá quando a gente trabalhou com ética e moral, tá? Eu não gostaria de trazer essa discussão agora, porque ela parte da ideia de que Deus existe. Tanto Sartre quanto Nietzsche partem da ideia que Deus não existe, a culpa é tua. Tá? Então, assim, por uma questão simples de que livre-arbítrio não combina com a teoria sartreana, é que eu vou deixar essa questão do livre-arbítrio de fora. Um outro dia a gente conversa mais sobre essa questão do livre-arbítrio. Mas eu posso responder a sua pergunta agora. Deus deu livre-arbítrio, se não fazer a vontade dele, vai para o inferno. Não, porque você tem liberdade para fazer o que você quiser. O fato de Deus saber que você vai fazer merda e vai para o inferno não muda nada. A decisão continua sendo sua. Foi quando a gente colocou isso na prova. Vocês lembram, gente? Então, a ideia sartriana é que você está condenado
a ser livre. Livre no sentido de que as escolhas são suas e as consequências das escolhas também são suas. Se você escolheu mal, a culpa é sua. Se você escolheu bem, a culpa é sua. Eu tenho um amigo, Sandoval, que ele é enfermeiro em São Paulo. Um dos melhores enfermeiros que eu conheço. Ele é especializado em bem-estar do paciente, né? Ele trabalha com pacientes terminais. Trabalha no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e ele é então o cara está lá morrendo de câncer, o trabalho dele é deixar o cara o mais confortável possível. As pessoas que vão para lá sabem que vão morrer, né? E muitos conversam com ele, muitos, mas uma quantidade absurda desses pacientes conversam com ele. Ele diz que, assim, as queixas são sempre a respeito do que eles deixaram de fazer. Eu deveria ter vivido mais, eu deveria ter abraçado mais os meus filhos, eu devia ter casado com o amor da minha vida e não com a pessoa que meus pais queriam. Eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter viajado mais, eu deveria ter conhecido mais, eu deveria. E no final, a pessoa perde tudo. Então, no final, você se arrepende não daquilo que você fez, mas daquilo que você deixou de viver, porque quando você deixa o medo, a angústia, a depressão tomarem conta da tua vida, está reafirmando a tua morte, não a tua vida. Está perdendo. Beto, mas eu não faço isso porque eu quero. Não, ninguém, eu não conheço ninguém que diz assim, poxa, que legal, eu acordei hoje e quero ser depressivo. Não, ninguém faz isso. Ninguém. E eu tenho muito respeito pelas pessoas que têm depressão, porque elas estão travando uma luta que eu não posso ver, né? Se eu estou com uma fratura exposta na perna, o branco dos ossos para fora, ninguém vai ter coragem de chegar para mim e falar, Betão, você tem que se esforçar mais, bota esse osso para dentro e vamos correr. Não, ninguém vai falar uma besteira dessa. Mas depressão, a gente não consegue ver, né, o ferimento da pessoa, a gente vai dizer, isso é frescura da tua cabeça, isso é falta de Deus, vem viver com a gente. Não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você, mesmo que seja uma doença, mesmo que você tenha isso na tua cabeça, você pode e tem ferramentas para vencer esse troço. Eu já tive depressão, só que eu não sabia o que era depressão na época. E não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém sabia o que eu estava passando, nem eu sabia o que eu estava passando. E eu tive que me tirar do fundo do poço sozinho. Não estou dizendo que é o melhor jeito de fazer, não. Eu adoraria que alguém tivesse estendido a mão para mim. Né? Seria bem mais fácil, bem menos dolorido. Mas eu quero que vocês entendam. Você pode... Não, depressão não é excesso de passado, não, amigão. Isso é nostalgia, tá? Depressão não é excesso de passado. Nostalgia é excesso de passado. Depressão é uma dor e uma incapacidade que você tem de viver num mundo que é tão grande que ela te paralisa. E é uma dor tão forte que você prefere morrer, não porque você quer morrer, não porque você quer chamar atenção, e sim porque você quer que a dor pare. Se você já teve pedra nos rins, você tem uma mínima noção, micro noção do que é depressão. Sabe aquela cólica menstrual fortíssima? Aquela que você não consegue andar. Tu imagina ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 367 dias por ano. Isso é depressão. É aquela pedra nos rins, aquela dor que não passa nunca, aquela angústia que não passa nunca, aquela fraqueza que você não tem coragem nem de escovar os dentes. Isso é depressão. E é isso que você não quer. Ninguém quer, aliás. Então, Sartre vai falar do vazio existencial do homem, que nos obriga a sermos livres, e nessa liberdade, para tapar esse vazio existencial, nós podemos assumir funções positivas ou funções negativas. As funções positivas são a coragem, os sonhos, a alegria e a vida. A negativa são o medo, a angústia, a depressão e a morte, dependendo do livro que vocês leem sobre Sartre. Essas funções mudam, esses sentimentos mudam, essas figuras mudam. Isso aqui eu coloquei da maneira que é mais fácil para você entender, para você compreender.
Dúvidas até aqui, meus queridos amigos? Não. 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 Maravilha. Então, a gente vai encerrar essa aula aqui, já que não há dúvida nenhuma. Nós vamos encerrar essa aula. Essa aula vai ficar gravada. Sexta-feira tem material de perguntas sobre Sartre. Sexta-feira não, vai, próxima aula. Sexta-feira não, próxima aula. Tem material de perguntas sobre Sartre e Nietzsche. E hoje ainda eu coloco um livro do Nietzsche para vocês lerem, que é O Diabo do Crepúsculo dos Ídolos. Eu lembro quando eu estava trabalhando no Colégio de Projeção, a gente começou a fazer um trabalho legal no PAS. E uma das obras do PAS era justamente O Crepúsculo dos Ídolos, né? E foi super engraçado, porque a professora de literatura e língua portuguesa do colégio, que era a professora Cléia Maduro, ela pediu que a gente entregasse, os professores entregassem as obras do PAS para elas. Eu vou tentar colocar, viu, Maria Eduarda, na plataforma ainda hoje. Vou tentar sim. Depende mais da plataforma do que de mim. Ela pediu que nós entregássemos todos os livros do PAS que ela leria primeiro para poder dizer o caminho que a gente ia seguir. Eu entreguei uma cópia, a cópia que eu tinha do Crepúsculo dos Ídolos para ela, dos Ídolos, que é o livro do Nietzsche. E 4 dias depois, isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira, uns 4, 5 dias depois, ela chegou na sala dos professores, jogou o livro em cima de mim assim, jogou com toda a força do mundo em cima da mesa, jogou em cima de mim. Traduz esse cara aí que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Esse livro que vocês vão ler. Mas fica tranquilo que é só o primeiro capítulo, tá bom? É isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Falou, professor. Até a próxima aula.